com mais pessoas, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Compartilhe no mínimo com 3 pessoas, que nós vamos estar falando hoje. Essa aula vai ser maravilhosa. Você vai sair daqui impactado, né? Mas se você está com pressa, então você pode assistir a sua Netflix, né? E aí ver no TikTok. Mas se você está faminto pela palavra de Deus, então me acompanhe, que nós temos revelação poderosa neste momento para abençoar a sua vida. E principalmente quando nós vamos falar das 3 unções. Essa unção na sua vida, ela é muito importante que você compreenda aí na sua vida pessoal, no seu ministério e também aí no mundo a qual nós temos que fazer missões. Então nós vamos compreender através dessa palavra. Você vai sair daqui ricamente abençoado. Você vai sair daqui ricamente abençoado com esta palavra que vai mudar a sua vida e o seu ministério a partir de agora. Então vamos lá. Nós vamos estar falando sobre esse assunto, os textos básicos que nós estaremos lendo, que você já pode estar anotando, que você possa estar anotando aí no seu caderninho de anotações ou no seu bloco de nota. Os primeiros textos que nós estaremos lendo se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo de número 27. E o segundo texto observe bem, o segundo texto é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. E o terceiro texto é Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. Isaías, capítulo 10, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. E Atos, capítulo 1, versículo 8. São os textos principais que nós estaremos lendo para que nós possamos estar dando continuidade aqui nessa nossa aula. Os 3 tipos de unção. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero aqui que você entenda algo muito importante. Nós temos que entender algo muito importante. Por quê? Porque quando Deus... primeiramente, você tem que entender uma coisa. Nós temos que entender algo muito importante, que é... Primeiro, você não é uma alma. Segundo, você não é o seu corpo. Entenda bem, você não é o seu corpo e você também não é uma alma. Você é um espírito. Você é um espírito. Um espírito que tem uma alma e que mora em um corpo. Então é muito importante que você entenda isso, para que você comece a entender o assunto que nós vamos nos aprofundar a partir de agora. Você tem que pôr isso em mente. Você não é uma alma e você não é o seu corpo. Nós somos espírito. Nós somos espírito. É por isso que esse espírito, a palavra de Deus diz que é escondida em Deus. Por quê? Quando nós compreendemos a respeito disso, porque quando nós entendemos que nós somos espírito, quando nós falamos do novo nascimento, nós vamos entender que quando nós aceitamos a Jesus, que abrimos a nossa boca para confessar Jesus como Senhor, como está escrito lá em Romanos no capítulo 10 em diante. Então nós vemos que se com tua boca creres que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Porque ele diz, a palavra está perto de ti, está na tua boca, esta é a palavra da fé que pregamos. Então, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Então, e não pode dizer Senhor a não ser pelo Espírito. Então, no momento do nascimento, do novo nascimento, o Espírito de Deus vem fazer morada no seu espírito. Aleluia. Ele vem fazer morada no seu espírito. Então, quando Deus ele faz morada no nosso espírito, nós vamos entender o quê?
que nós somos um com Deus. Ou seja, o espírito do homem, ele vai ficar escondido no espírito de Deus. A partir daquele momento, quem deve governar a vida dele é o espírito de Deus. Então é o espírito de Deus que deve governar a vida dele, porque ele é um com Deus. Ele é um com Deus. E ele sendo um com Deus, ele está sendo governado a partir daquele momento pelo Espírito de Deus. Então esse Espírito, ele precisa de um corpo, que é essa casa, a tenda. A tenda. Essa tenda é o seu corpo, aonde esse Espírito mora. E ele tem uma alma. E essa alma, quando surgiu essa alma? Porque quando Deus, lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos em diante, que quando Deus, ele formou o homem, ele soprou. Então você não saiu da terra, e observe bem, você não saiu da terra. Quem saiu da terra foi o seu corpo, a sua casa, a sua morada, a moradia. Essa foi feita da terra, mas você não foi feito da terra. Observe bem. Então você saiu de Deus. Aleluia. Você saiu de Deus. Então Deus, ele usufruiu o fôlego de vida dentro daquela casa que ele fez e jogou você lá dentro. Então ele soprou. E a partir daquele momento que aconteceu a junção do corpo com o Espírito de Deus, automaticamente a alma foi gerada. A alma, ela foi gerada. Então, a partir daquele momento, você passou a ser uma alma. Então, você não tem uma alma. E você passou a morar em um corpo. Você passou a morar em um corpo. Olha só como que é importante nós entendermos. Para você entender a respeito de unção, eu tenho que te levar por este caminho para que eu possa te levar o assunto que nós vamos falar a partir de agora. Então é muito importante que você tome nota a respeito disso. Por quê? Porque essa unção, ela vai vir sobre o seu espírito. Ela vai vir sobre o espírito. Então quando você está escondido em Deus, então nós vamos entender algo muito importante. Por quê? Quando nós falamos desse assunto do Espírito Santo, que hoje quase não se prega a respeito do Espírito Santo, a respeito da obra de Jesus, então é importante que você entenda. Quando nós observamos sobre a palavra de Deus, o Espírito, observe bem, o Espírito, ele é uma pessoa. Então, essa pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito do homem, o Espírito no homem. Ou seja, é o Espírito unido com Deus. Ele vai tornar esse ser humano, essa personagem. Então, você vai se tornar uma pessoa. Né? Uma pessoa. Por quê? A alma do homem, ela é a personalidade. Coração, pega ali o carregador para mim, por favor, do computador. Meu computador está descarregando aqui, esqueci de pôr o carregador. Então, olha bem, quando nós observamos a respeito desse assunto, é importante que você compreenda. É importante que você compreenda a respeito desse assunto. Só um minuto, põe bem na tomada para mim. Só um minutinho que nós... Aí, obrigado. Olha só, vamos voltar aqui novamente. Nós estávamos falando da personalidade. A personalidade do homem.
Então, essa personalidade, ela é a sua alma. Essa alma, ela tem aí a personalidade, onde você vai fazer as suas escolhas, onde você faz escolha, toma decisões. Então, é importante que você entenda. Mas quando nós entendemos a respeito, ou seja, do seu corpo, ou seja, é onde você vive. O seu corpo é a sua morada, é a tenda, onde o apóstolo Paulo diz que ele não habita em construção feita por mão humana, mas sim na casa que ele fez. Então você foi feito pela mão de Deus. Então nós fomos feitos pela mão de Deus, porque ele meteu a mão no barro e ele mesmo formou o homem e soprou o espírito aí no homem, e ele passou a ser esse ser vivente sobre a terra. Então observe bem. Então o espírito é que é a pessoa. O espírito é que é a pessoa. A alma é a personalidade. É a forma que você faz escolha, você pensa. Então você toma as decisões. Mas quando nós vamos entrar mais a fundo, quando nós começamos a viver um com Deus, nós estamos unidos com Deus, e unido com Ele, nós estamos escondidos nele. A Bíblia diz assim, nós estamos escondidos nele. E escondido nele, aleluia. Então nós vivemos, por isso é que a Bíblia diz que é para Ele e por Ele são todas as coisas. Observe bem. Agora, quando nós falamos desse assunto, então nós vamos tratar da primeira unção. A primeira unção, quando nós observamos em 1 João, no capítulo 2, versículo 27, eu quero abrir aqui com você, para que nós possamos fazer essa leitura aqui junto. Olha só, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 27. Olha só o que o texto diz. Temos aqui pelo Facebook Almir Reis. Deus abençoe aí em nome de Jesus. Almir Reis. Não se esqueça de deixar os seus comentários, deixar o seu like, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. E também você que nos acompanha aí pelo Facebook, já deixa aí os seus comentários. Já curta, comente, compartilhe com mais pessoas. Para que mais pessoas entrem, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então vamos lá. Versículo 27 do capítulo 2 de 1 João diz assim, a primeira unção. Então anote bem. Diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanecei em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então essa unção, ela vem através do Espírito Santo, porque ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Essa unção, ela é a unção individual, porque quando você nasce em Deus, você já, como eu já falei no início, esse Espírito, único Espírito de Deus, e você passa a ter comunhão com Ele. Então, quando o Espírito do homem, ele junta com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai dominar. Ele tem que dominar sobre o seu Espírito. Então, quando ele faz esse tipo de domínio, vai acontecer algumas coisas. 4 coisas de imediato acontecem. Pastor Gleidson, é assim que pronuncia, Pereira Marques. Deus abençoe em nome de Jesus. Gleidson Stone, né? Pereira Marques. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só. Veja só. Quando nós observamos, pode ir entrando aí que nós vamos aí no decorrer
da aula e nós vamos estar citando o nome dos irmãos, cumprimentando os irmãos, amém? Então, 4 coisas acontecem quando você recebe a primeira unção, e essa é a unção mais importante que você tem que guardar, porque é com esta unção que você vai aprender a ter comunhão com Deus. Porque nós temos a unção individual e nós temos a unção para o ministério e nós temos a unção para as nações. A unção para as nações. Porque não é qualquer um. Então, muitas vezes, tem gente que está atuando apenas com uma unção. E outras estão atuando com a unção do ministério e não tem a unção individual. Muitos estão atuando com a unção no ministério e não tem a unção individual. E muitos estão atuando apenas com a unção individual e não tem a unção do ministério. Porque a unção do ministério, ela vai trazer poder. Né? Poder. Porque é com essa unção do ministério é que você vai poder rebanhar, é que você vai orar, Deus vai curar, Deus vai fazer prodígio, Deus vai fazer maravilha através dessa unção do ministério. Então é por isso que muitas pessoas estão aí com a vida totalmente bagunçada, estão pregando e estão ganhando alma e estão fazendo o reino de Deus crescer. Porque eu, antes de observar sobre isso, eu ficava escandalizado. Mas você, a partir de hoje, você não vai mais se escandalizar, porque você vai compreender por que isso acontece. Porque essas pessoas que estão atuando apenas com a unção do ministério é aquelas que vai acontecer no capítulo 21 de Mateus, onde Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque essas pessoas que estão trabalhando apenas sobre a unção do ministério é aquelas que estão curando em nome de Jesus, é aquelas que estão ganhando alma em nome de Jesus, é aquelas que estão fazendo coisas que você fica espantado. Como é que isso acontece? É através dessa unção do ministério. Então é muito importante que você observe. Aí a paz do Senhor, Joel, José, Silveira, Deus abençoe aí em nome de Jesus. Então observe bem. Se você puder colocar de onde que você está falando, para a gente poder estar falando aqui o nome da sua cidade, então fique à vontade. E já, você que já vai entrando, já vai compartilhando aí com mais pessoas, amém? Então observe bem. A unção do ministério é esse tipo de unção. Mas primeiramente nós vamos entrar nela, mas eu quero falar sobre a unção primeiramente individual, porque essa é muito importante. 4 coisas que essa unção ela vai gerar. 4 coisas. Primeiro, a unção do ministério, a unção individual, ela vai gerar, em primeiro lugar, vai gerar fome. A unção individual, ela vai gerar fome. Você vai ter fome pela palavra. Aleluia. Você vai ter fome pela presença de Deus. É como aquele que é novo convertido e nós falamos que ele está no primeiro amor. Mas quando nós zelamos por esta unção, você vai estar no primeiro amor o tempo todo. Você vai estar praticando o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor, porque você vai zelar por esta unção. Então ela vai gerar fome, você vai ter fome pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que está acontecendo. Por que você está me acompanhando agora? Porque você tem fome pela palavra. Aleluia. Rio de Janeiro, aí o Joel José Silveira. Então Deus abençoe em nome de Jesus aí do Rio de Janeiro, amém? Então vamos lá. Então você que vai entrando, aí nós vamos cumprimentando, deixe aí a sua cidade. Então vamos lá. De onde que você está falando? Observe bem. Essa unção, a unção individual do capítulo 2 de 1 João, versículo 27, ela vai gerar em primeiro lugar fome. Aleluia. Fome pela palavra.
Ela vai gerar fome pela palavra. Você não fica em paz se você não estiver estudando a palavra, se você não for para os cultos, se você não estiver participando do congresso, da vigília. Então você fica faminto e as pessoas vão dizer: para que isso tudo? É mais porque você tem fome. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira coisa que gera essa unção. A primeira unção. Essa primeira unção olha só como que é importante que nós compreendamos. Essa primeira unção, ela vai gerar fé. A segunda coisa que ela gera é fé. Aleluia. Você vai ter fé para realizar as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então é necessário, porque essa unção ela vai gerar fé na sua vida. E essa fé, você vai ter que juntar a sua fome, fé, porque você vai ter fome pela palavra. Você vai começar essa fé, porque o próprio apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 10 de Romanos, verso 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, aleluia, e ouvir a palavra de Deus. Então a sua fé nesse momento ela está sendo ativada, aleluia. Não importa se você já toma de conta do rebanho, ou se você já está aí à frente de um rebanho, é um líder, não importa. O importante é que você quer aprender, quer ter mais fé, louvado seja o nome do Senhor. E através da palavra, ela vai gerar fé na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Porque você vai ter fome. Essa fome vai gerar fé. E a fé vai gerar amor. A terceira coisa que essa unção ela vai gerar na sua vida, ela vai gerar amor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A fé vai gerar amor. A fé gera amor. Aleluia. Olha como que é importante. E essa fé gerando amor vai gerar comunhão. A quarta coisa que acontece através dessa unção é comunhão. Porque não tem como não vai ter como você não ter comunhão se você tem fome pela palavra. Se você tem fé no seu coração. Se você tem amor no seu coração, é porque você tem comunhão com Deus. Aleluia. Não é como muitas pessoas que estão estudando a Bíblia apenas para pregar. Porque a maioria das pessoas, quando diz, você vai pregar hoje, elas ficam totalmente desesperadas. Elas ficam totalmente desesperadas se for de falar para elas que elas vão pregar hoje. Por quê? Porque a maioria só estuda na hora de pregar. Ele pega livro, ele pega dicionário, ele vai buscar no Google, vai assistir vídeo no YouTube e assim por diante. Então o que acontece? Mas quando você tem essa fome, você tem comunhão com Deus, você vai buscar a Deus e Ele vai te dar a palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Ele vai te dar esta palavra. Ele vai te dar a palavra, porque você vai direto na fonte. Porque o próprio Jesus disse que do seu interior fluirão rios, aleluias, que jorrarão para a vida. Aleluia. Então, quando você tem essa fome, essa comunhão e esse amor, essa fé dentro de você, vai começar a estar saindo. Essas fontes, elas vão estar como um minador. Ela começa a fazer o que? Ela vai rebentando de dentro para fora. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A ponto que as pessoas vão ficar observando que mensagem, que palavra. Então isso vai acontecer na sua vida. E já tem acontecido. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui que isso já tem acontecido na sua vida. Então por quê? Porque isto é fome pela palavra. E essa fome gera comunhão. Então, para você entender a palavra, você precisa estar protegendo essa unção. Você precisa proteger essa unção. Como que você protege? É através da fome, da fé, da comunhão e do amor.
Então você tendo esses quesitos, você vai ler a palavra, ou seja, você vai para a palavra, aleluia. E você indo para a palavra, você vai ter, olha só, como que é importante, você vai ter comunhão e dessa comunhão vai sair adoração. Você vai viver em constante adoração, aleluia. Temos aqui José Santos, Deus abençoe em nome de Jesus, que está sempre aí nos acompanhando. Ó, meus irmãos, não se esqueça, compartilhe com mais pessoas. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Então, vai compartilhando aí com mais pessoas, para que mais pessoas vá entrando, para que mais pessoas sejam aí abençoadas com essa mensagem, porque você não encontra esse tipo de mensagem em lugar nenhum. Você não encontra. Então, isso é muito importante. Eu estou aqui investindo meu tempo para abençoar vidas, porque isso Deus colocou no meu coração. Então, se você compartilhar, você também está me ajudando a abrir a mente de mais pessoas, entendimento, para que ela seja ricamente abençoada e o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vai deixando aí o seu glória, amém? Então, observe só. Porque quando você... essa aqui é a chave. É a chave para você entender a palavra e mergulhar, aleluia, na adoração. E você vai entrar nas revelações da palavra. Você vai entrar nas revelações da palavra. Porque a revelação da palavra, ela é importante. Porque se você tem apenas informação, dizer assim, Jesus cura, Jesus salva, as pessoas estão cansadas de ouvir isso. Isso não vai fazer mais resultado. Agora, quando você trazer a revelação da palavra, por quê? A Bíblia, olha só, essa Bíblia, ela tem 7 níveis. 7 níveis. E se você alcançar esses 7 níveis, então você vai, a sua mente ela vai explodir. Por quê? Esses 7 níveis, eu vou aqui estar citando um para você. O primeiro nível eu acho que essa aula aqui que eu vou dar acho que é a 5ª aula sobre esse assunto. Nós estamos com a série, esse é o 2º vídeo, nós estamos aí gravando uma série, esse é o 2º vídeo, o segredo para intensificar o poder de Deus na sua vida. Então, o primeiro vídeo nós falamos sobre o poder do jejum. E hoje nós estamos falando sobre as 3 unções. E nós vamos estar falando sobre os tipos de jejum e para que qualquer um serve. Cada um serve. Nós estaremos falando mais à frente. Então veja só, o primeiro nível da Bíblia Sagrada é o nível histórico. O que é histórico? Histórico é apenas informação. Você lê de Gênesis a Apocalipse, você sabe de muita coisa. Através da leitura, mas você não mergulhou mais fundo. Então, quando você vai mergulhando mais fundo, você vai saindo do raso. Então, o segundo nível são 7. O segundo nível é o plano de Deus para Israel. Aleluia. E o terceiro nível é a comunhão, ou seja, a comunhão. E o 4º nível é os nomes. Aqueles nomes que você, quando está lendo, quando fala fulano é filho de quem, fulano é filho de cicrano e assim por diante, muitas vezes você pula, não esquecendo que tem revelações através dos nomes. É um dos níveis da revelação. Exemplo, José de Arimateia, ele tirou Jesus lá da cruz e pegou o seu corpo e sepultou. Ele sepultou o corpo de Jesus. Então, qual é o nome de José de Arimateia? Alturas. Alto, vamos dizer assim, alto. E de onde que Jesus veio? Aleluia. Ele veio do alto. Aleluia. O que José de Arimateia fez? Ele cuidou das feridas de Jesus. Aleluia. Ele balsamou o corpo de Jesus, ele cuidou do corpo, as feridas, porque o corpo de Jesus estava dilacerado. Então era preciso fazer um tratamento para poder colocar o corpo lá.
Então, assim, o que é o óleo? O óleo é para curar as feridas. Aleluia. Olha só. Então, estou juntando aqui o nome, estou juntando o óleo, e ele levou para o túmulo. Por quê? O que Jesus fez? Ele veio da altura para curar suas feridas e te trazer para perto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você sai, você vai mudando de nível, você vai entender. Olha só, eu estou falando apenas de um nome, José de Arimateia. Quando você associa, você vai achar Jesus em toda a Bíblia. Aleluia. Você vai ver que tudo está conectado. O nome de José de Arimateia está falando de Jesus. Porque Jesus, ele se despiu da sua glória e ele desceu das alturas. Porque o próprio Jesus disse que ninguém viu o Pai a não ser ele mesmo. Porque ele veio de cima, ele veio do alto, do Pai das luzes. Aleluia. E aonde que Jesus estava? Outro exemplo. Olha só, dos acontecimentos. Porque quando você tem apenas a história, você não compreende. Agora, quando você mergulha na revelação, e isso só vai acontecer através da unção do Espírito Santo e essa fome, essa fé e esse amor por Jesus que vai gerar. E você vai estar em constante, aleluia, adoração a Deus. Então, olha só. Vamos lá. Por exemplo, a maioria das pessoas não entendem quando que a igreja surgiu. Olha só. Quando que a igreja surgiu? Por quê? Olha, vamos observar em Adão. Em Adão. E Adão, quando ele foi, Deus colocou ele para dormir e tirou da costela de Adão, ele tirou Eva. Aleluia. Então, quando Jesus estava na cruz do Calvário, que eles furaram, aleluia, Jesus com a lança do seu lado, naquele momento, a igreja surgiu. Aleluia. A igreja foi tirada de Jesus. Aleluia. Porque ele é o segundo Adão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz assim, que ele é o segundo Adão. Aleluia. Graças a Deus. Então, esses são os níveis que você tem que mergulhar, olha, nas Escrituras Sagradas. Então, apenas quatro níveis, são 7. Mas nós vamos estar falando sobre eles agora. Então, eu estou só explicando para você como que é importante. Então, nós estamos falando da primeira unção. Então, essa primeira unção, ela vai te dar a chave para quando você ler a palavra, então você tem comunhão com Deus e vai sair adoração. Aleluia. Quando você vai entrar no seu quarto, porque quando você ler a palavra, os seus olhos vai ser desvendados, você vai começar a ver coisas nas Escrituras Sagradas, que muitas pessoas, de onde que você está achando isso? Está achando essas coisas? Por quê? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada e nós buscamos na comunhão, o seu corpo, a sua mente, ela vai ser desconectada da sua alma. Olha só, ela é desconectada da sua alma, é desconectada do seu corpo. É onde acontece que muitas pessoas ela é arrebatada, passa dias em arrebatamento. É onde Deus vai te tirar muitas vezes em espírito para te trazer revelação. Aleluia. É isso que vai acontecer porque você está envolvido, você está em comunhão. Aleluia. E esse envolvimento é que vai fazer toda a diferença na sua vida. É que faz toda a diferença nas nossas vidas. Essa diferença é que faz tudo acontecer nas nossas vidas. Então, através dessa unção, essa unção ela é tão forte que ela muitas vezes você vai ser desconectado. Porque quando você ouvir o nome de Jesus, o seu coração já está quebrantado. Quando você começar a ler a palavra, você vai ver Jesus em tudo. Você vê Jesus em tudo. Aleluia. Porque você não vai ficar apenas nas informações, mas você vai estar mergulhando, aleluia, e os níveis vai se elevando. Bendito seja o nome do Senhor.
Os níveis vai se elevando. Porque nós vamos nos tornando amigo de Deus. Aleluia. Nós vamos nos tornando amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá no capítulo 15, versículo 15, o próprio Jesus diz assim, ó: eu não vos mais chamo de servo, mas eu chamo de amigo. Por quê? O servo não sabe do segredo do seu amigo. Mas um amigo, ele conta tudo que o Pai ensina. Aleluia. Então, tudo que Jesus ele está intercedendo por nós. E se você estiver pedindo algo para ele, ele vai abastecer a sua vida. Se você tem comunhão com ele, busca ele, pede revelação para ele, ele vai trazer isso sobre a sua vida. Ele vai trazer isso sobre as nossas vidas. É por isso que eu louvo a Deus por você que está nos acompanhando a este momento. Porque tem muitas pessoas neste momento que estão lá passando ali no feed de notícia, estão lá no Instagram, apenas vendo fotos, estão vendo dancinha no TikTok e assim por diante. Mas você está aqui alimentando o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só. Então quando isso acontece, essa desconexão, então você vai mudando de nível. Então observe bem. Esse é essa primeira unção que nós temos que aprender a proteger. Essa unção, olha só, essa unção, a segunda unção, que é a unção para o ministério, nós encontramos ela no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Vamos lá para o capítulo 1, versículo 8 de Atos. Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Bendito seja o nome do Senhor. Vai deixando o seu glória aí, amém? Então veja só. Capítulo 1, verso de número 8. Diz assim, ó: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, você vai receber poder. Aleluia. Vai receber poder. E qual é o sinal de que você recebeu o Espírito Santo? Muitas pessoas, elas vão dizer, observe bem, elas dizem que a evidência do Espírito Santo é falar em língua. Mas a evidência de uma pessoa que tem o Espírito Santo é ser imitador de Jesus. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 7, verso 1. Sedes imitadores de Cristo como filho amado. Então, a partir do momento que uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela pode, observe bem, pode acontecer que ela fale em língua. Porque isso é um dom que vem de Deus. É um dom que vem de Deus. Então nós temos que buscar, como disse o apóstolo Paulo. Mas a evidência de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo na sua vida, ela é testemunha de Jesus. Tanto na sua casa, como onde ela for. Aleluia. Porque o que ele está dizendo aqui? Ela vai ser testemunha na sua localidade e depois ela vai para a circunvizinhança. Então ela vai trazendo essa evidência. Mas o que o Espírito Santo vai trazer? Vai trazer poder. Vai trazer poder. E é muitos que estão atuando apenas sobre o poder. Que essa unção é a unção para o ministério. É a unção para o ministério. Então, através da unção do ministério, é que você vai pregar a palavra do Senhor, é que você vai curar os enfermos, é que vai acontecer muitas coisas no ministério.
Mas se você não tiver cuidado, essa unção, ela pode ser danificada. Como que ela é danificada? Às vezes, você tem pessoas próximo de você, porque, olha só, o que Jesus fez? Um certo dia, quando Jesus foi lá na casa de Jairo, que ele foi curar a filha dele, o que Jesus fez? Lá tinha as carpinteiras, lá tinha muita gente que estava já esperando a hora daquela menina, e quando o Jesus chegou lá com seus discípulos, Jesus disse: sai todo mundo para fora, sai todo mundo para fora, só fica a família, né? Só fica a mãe e o pai da menina, o resto sai tudo. Então o que ele fez? Ele orou por aquela menina e ela disse para se levantar e entregou para sua mãe, porque a maioria das pessoas estava ali. Então o que acontece? Tem pessoas, onde alguns ambientes, se tiver, tanto faz no ministério, onde for, elas vão atrapalhar, olha só, elas vão atrapalhar, muitas vezes elas bloqueiam o mover dessa unção. Aleluia. Elas vão atrapalhar o mover dessa unção. Então tem muitas pessoas que você tem que se afastar dessas pessoas. Né? Você vai ter que se afastar dessas pessoas. Então isso é muito importante, porque alguns tipos de pessoas, muitas vezes tem aquela pessoa, talvez está lá dentro da sua congregação, ela está te dando trabalho, ela está dando os sinais que não quer nada, que não quer a sua comunhão, que não quer estar perto de você, e você está insistindo. Muitas vezes essa pessoa está trazendo constrangimento e está atrapalhando a unção de Deus na sua vida. A unção no ministério, Deus fazer coisas na sua congregação ou no ministério. Observe bem o que eu estou te falando aqui, e isso é real. Isto é real. Então observe bem. Então alguns tipos de amizade que você se influencia, isso vai atrapalhar muito o seu ministério. E atrapalha algumas pessoas que você vai começar a acompanhar ou aprender com elas, que não tem nada a ver com a Bíblia, está totalmente desconecto daquilo que Deus ensina da palavra do Senhor, porque hoje está cheio, e principalmente na Assembleia de Deus, onde tem muitos pastores, líderes que estão atuando sobre esse poder, estão fazendo amuletos dentro dos locais para dizer que é unção, para estar intermediando o povo através de amuleto. Porque eles estão sendo induzidos por outras pessoas, por coisa que está acontecendo em outro ministério, e eles estão trazendo aquele oba-oba para dentro do ministério, para dentro do seu ministério, e isso muitas vezes está atrapalhando o mover de Deus. Eles não são direcionados mais por Deus, pelo Espírito Santo, eles vão copiando as pessoas. Vão copiando, um trabalho ali fulano fez, está dando certo, eu vou fazer aqui também. Então isso está fazendo o quê? Está atrapalhando a unção no ministério. A unção no ministério. Então observe bem, porque essa unção no ministério é emocional e física. Observe bem, é emocional e física. Porque esse poder, essa unção no ministério é para demonstração de poder. Observe bem o que eu estou dizendo. Essa unção no ministério é para demonstração de poder. Porque é isso que Jesus disse, olha, os sinais seguirão aqui aos que creem. Porque é necessário que um pregador, ele pregue a palavra do Senhor, mas também que ele cure as pessoas, que ele ore por milagre, para que Deus abençoe, confirmando. Então tem que ter o poder de Deus. Então, mas o mais importante é que nós temos que ter essa unção individual, essa comunhão com Deus em adoração, não apenas estar utilizando desse poder, que para demonstração no ministério.
é onde muitas pessoas estão caindo a respeito disso, porque elas estão fazendo coisas e Deus está curando, né? Ela está dizendo, não, aqui é que é o lugar, né? Aqui é que é o lugar de você estar, porque a mão de Deus está aqui, esse que é o lugar adequado para você estar. E muitas dessas pessoas estão distantes de Deus, não tem comunhão com o Senhor, não tem comunhão com o Senhor, né? Então isso é importante que nós observamos, porque está cheio de líderes, de pessoas assim. Se você for olhar mesmo aí pelo Facebook, por outros lugares, você vê que na igreja do Senhor hoje tem forró, hoje tem balada, hoje tem boate, hoje tem quadrilha, tem carnaval, tem tudo isso. Tem tudo isso. A paz do Senhor, Cícera, está nos acompanhando aí do Campestre, Maranhão. Deus abençoe em nome de Jesus. Vai compartilhando aí a live com mais pessoas, amém? Então observe bem, essa unção no ministério é onde eu falei no início, onde a maioria das pessoas estão apenas atuando sobre o poder. Elas estão atuando sobre o poder. E esse poder, elas leram um texto bíblico e elas fazem aplicações próprias. Aplicações próprias. Elas pegam um texto bíblico e ela forma o contexto e aplica para aquilo que elas querem. Muitas vezes para arrancar dinheiro das pessoas, muitas vezes para estar induzindo as pessoas. E o que isso acontece? É porque esse poder vai trazer um poder físico, um dunamis, um poder físico naquele momento de demonstração. E esse poder, ele é físico e emocional. Olha só, é físico e emocional. Onde as pessoas se constrangem, elas choram, se emocionam. Mas quando elas saem da porta para fora, aquilo passou tudo. Aquele chororô, aquilo que aconteceu, já não faz mais sentido nenhum na vida dela. Ela apenas se emocionou pela demonstração do poder que teve naquele momento. Mas a vida dela não muda coisa nenhuma. A vida dela não muda coisa nenhuma, né? Então isso é muito importante. Hoje mesmo eu estava falando para minha esposa, ela estava até, digo, olha, de um pregador, olha só, de um pregador que foi encontrado morto, né? Por quê? Porque quando ele saiu da pregação, encontraram ele morto. Por quê? Porque ele tinha outro caso com outro rapaz, e o outro rapaz, por ciúme, matou ele. Olha só, e pregava, né? E era muita coisa, porque estava só sobre o poder, esse poder de demonstração que é físico e emocional, né? Então, sobre esse poder, ele estava pregando, mas ele tinha dois relacionamentos, né? Tinha como é o nome que a gente fala? É um trilho, né? Um trilho, ou seja, dois relacionamentos com um homem, dois homens, e pregava a palavra do Senhor. Então, observe bem, é isso que acontece, porque essa unção, ela traz demonstração de poder física e emocional. E é importante que você entenda, porque quando nós observamos isso, porque esse poder também é para você doar fé. Então você vai usar a sua fé, né, naquele momento, utilizar a fé das pessoas para fazer essa demonstração, né? Para fazer essa demonstração de poder. Então nós temos que fazer essa junção, porque se nós temos comunhão com o Senhor, nós temos fome por Deus e nós temos a unção individual, a comunhão com o Senhor, e essa unção para demonstração de poder da forma correta, aleluia, o seu ministério ele vai fluir, aleluia, ele vai fluir. Então é importante que você compreenda. Eu espero que você esteja me acompanhando, né? Que você esteja me acompanhando. Se você está me acompanhando, está entendendo, deixa aí o glória, deixa aí o seu glória, amém? Deixa aí a sua estrelinha aí no Facebook, para que ele próprio, o seu algoritmo, já leve essa mensagem para mais pessoas. Então veja só, quando nós falamos a respeito desta palavra, então você vai andar em conexão com a revelação. E quando você está em conexão com a revelação,
Deus, olha só, Deus, ele vai estar te guiando, ele vai estar te guiando para você acompanhar a membresia da sua igreja, para você acompanhar os acontecimentos na sua família, porque ele vai estar trazendo informações frescas o tempo todo. Ele vai trazendo informação fresca e a informação atualizada. Aleluia. Atualizada. Por exemplo, antes de ter aquela guerra na Ucrânia, eu aqui não gosto muito de estar falando essas coisas, mas já que eu estou falando sobre esse assunto, antes de ter aquela guerra na Ucrânia, eu cheguei na minha casa, eu fui orar a Deus, e orando a Deus, eu falei até para minha esposa o que estava prestes a acontecer. Então, o Espírito Santo, ele me induziu para estar intercedendo por aquela nação, antes de acontecer o acontecido. Então, depois eu contei para minha esposa, quando foi no dia seguinte, estourou. Ou seja, a informação ela veio fresca. Então, na minha casa eu não assisto televisão, não tem televisão na minha casa. Mas eu me mantenho informado. Por quê? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você tem essa unção, você vai se manter informado. A membresia da sua igreja, o que o membro está passando. Tudo isso o Espírito Santo ele vai estar te conduzindo. O que aconteceu, por exemplo, com Eliseu? Eliseu, quando Naamã foi para ser curado, e o seu servo Geazi depois burlou e foi pegar ali a oferta que ele tinha levado. E quando ele chegou, o profeta perguntou: onde tu estava? Ele disse: não, eu não tinha ido para lugar nenhum não. E ele disse: não, o meu espírito te acompanhou. Aleluia. Então, é por causa de que dessa comunhão o Espírito Santo vai trazendo revelações frescas para você. Antes de alguém vir te contar, você já está sabendo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso vai servir na criação dos seus filhos, você dirigindo na casa do Senhor. Então, vai acontecer de várias maneiras. Um exemplo muito claro disso um pastor estava nos contando que quando ele era criança e que eles aprontavam, e ele é um dos principais, e a mãe dele, quando ele juntava eles tudinho, disse: quem fez isso? Ninguém dizia nada. E ela dizia a ele que ela colocava todo mundo lá na sala, disse: vocês ficam aí na sala, que eu vou aqui no quarto. Aí quando ela entrava no quarto, ele já ficava tudo, e quando ela saía do quarto, ela já ia direitinho no indivíduo. Então, por quê? Ela tinha informação fresca. Aleluia. Isso é nós termos comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Ele vai te manter atualizado. Aleluia. Ele vai te manter atualizado. Então, essa é a segunda unção. A segunda unção. A unção para o ministério, para demonstração de poder. Aleluia. Para que você possa doar a sua fé, para que você faça essa demonstração, porque você gerou fé, amor no seu coração, comunhão. Então agora você vai ter que fazer, porque o apóstolo Paulo diz assim: eu não vim com sabedoria humana, mas sim com a saber a Deus, a Cristo ressuscitado, com demonstração de fé e de poder. Aleluia. Porque é isso que a mensagem causa, é isso que a mensagem faz na vida do homem, para transformar a vida do homem. Então essa é a segunda unção. Então eu espero que você esteja acompanhando. Então vamos lá. Para a terceira unção. A terceira unção é a unção para o ministério, ou para as nações. Então vamos ler Isaías, capítulo de número 1. Muitas pessoas têm feito até campanha baseada nesse texto. Então, Isaías, capítulo de número 10, verso 27, diz assim: e acontecerá naquele dia que a carga apartará do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo se apodecerá por causa da unção com óleo. Aleluia. Por causa da unção. Bendito seja o nome do Senhor.
Então essa mensagem aqui é para nações. É para nações. Então, mas por que você vê missionários que estão aí em outros países desbravando? Eles fazem coisas que eu e você muitas vezes não temos essa coragem. Mas como eles foram abençoados com essa unção para as nações, eles fluem nas nações. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que todas as vezes, quando você for tirar o seu período de oração, ore a Deus a favor desses homens e de mulheres de Deus que estão desbravando, levando a mensagem para as nações. Aleluia. Essa unção, ela não é para todo mundo. Ela é específica. É como o apóstolo Paulo e Barnabé, que ele estava orando em jejum, tendo comunhão com Deus em adoração, e o Espírito Santo falou para ele: separa para mim Paulo e Barnabé para uma missão. E eles foram levados missionários para pregar a palavra do Senhor. Então, por quê? O Espírito Santo os ungiu com essa unção para que eles percorressem ali o território levando a palavra do Senhor. Então, esta é a unção para as nações. Amém? Então, olha só como que é importante, só recapitulando. Hoje nós aprendemos que nós não somos uma alma e que nós não temos uma alma, que nós não somos um corpo, mas que nós somos espírito morando dentro de um corpo, e que Deus, ele fez essa junção do seu espírito em nosso espírito, para que nós venhamos nos tornar um com Deus. Aleluia. Para que nós nos tornássemos um com Deus. E quando nós nos tornamos um com Deus, o nosso espírito, ele está escondido em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu só procurar aqui um último texto para nós fazermos essa leitura. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, é muito importante quando nós lemos a palavra do Senhor, e principalmente quando nós entendemos. Olha só o versículo de número 18 do capítulo 6 de 2 Coríntios. Olha só o que o texto diz. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filho e filhas, diz o Todo-Poderoso. Aleluia. Então você é filho e filha de Deus. O apóstolo Paulo colocou de uma forma mais clara, mas na linguagem mesmo própria de Deus, todos são filhos de Deus, porque para Deus não tem espírito masculino e nem espírito feminino, mas todos são filhos de Deus. Então, mas aqui o apóstolo Paulo coloca para a compreensão, ele diz filhos e filhas de Deus. Então, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, essa comunhão, porque o seu espírito, ele está escondido no Espírito de Deus, e ele vai governar e guiar a sua vida, te manter informado, atualizado, cheio de poder, aleluia, e revelação, e entendimento, cheio de amor, cheio de fé e de comunhão. Porque quando você ler a palavra, escutar a palavra, você vai compreender, você vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você não vai estar apenas em informações. Você não vai estar apenas em informações, mas você vai estar através da revelação da palavra do Senhor. Aleluia. Então é muito importante que nós entendamos, aleluia, o que é que Deus quer nos falar através da palavra. Porque quando você ler a palavra do Senhor
se você entrou nesse nível, então você vai começar a entrar em níveis mais altos. Aleluia. Porque o Pai vai estar revelando. Deixa eu só ler aqui esse texto aqui para você, para nós finalizarmos a partir de agora. É para você alegrar sua alma. O que eu disse? Capítulo 5, versículo 1 de Efésios, que diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que Deus chama você? Nos chama de filho. E nós temos que aprender a imitá-lo. Aleluia. O que Deus faz? Maravilha. E Ele quer ensinar os seus filhos também a fazer maravilha. O que Jesus ensinou para os discípulos? A orar para que milagres aconteçam. Aleluia. Jesus estava treinando os seus discípulos. Então, olha só, o versículo de número 15, do capítulo 15 do Evangelho de João, diz assim o texto: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, Ele quer que você conheça as Escrituras. Ele quer que você conheça Ele. Então, o alvo principal de Jesus não é que você seja um pregador, não é que você seja um missionário, não é que você seja um cantor, uma cantora, um levita e assim por diante. O desejo de Deus é que você seja o seu filho obediente e seu amigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o sonho do coração de Deus. Porque nós sendo, eu e você sendo amigo de Deus, Ele vai te visitar o tempo todo. Era o que Ele fazia com Adão. Todos os dias, na virada do dia, Ele Ele vinha para o culto, Ele vinha conversar com Adão. É o que Deus mais gosta, de conversar com seus filhos. Aleluia. Então, se nós entendemos e queremos proteger essa unção nas nossas vidas, nós temos que manter comunhão com Ele constantemente. Aleluia! Então nós vamos estar encerrando a partir de agora. Eu espero que você tenha compreendido. Então essa aula vai ficar gravada. Então você pode assistir quantas vezes você quiser. Amém? E se ficar difícil aí no feed de notícia do Facebook, está me acompanhando aí pelo Facebook, então migre para o nosso canal. É o nosso canal no YouTube. Nós temos muitos vídeos aí que abençoam a sua vida. Então migre para o nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, ative o sininho de notificações, nos ajude o nosso canal crescer, para que mais vida seja abençoada. Você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, eu vou deixar um link do meu canal aí nos comentários, aí nessa aula do Facebook. Você clique lá, entre, se inscreva e ative o sininho de notificações e veja os conteúdos que tem lá para abençoar a sua vida. E você que está nos acompanhando aqui diretamente pelo YouTube, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Que você seja enriquecido pela palavra do Senhor e que Deus te abençoe. Não se esqueça, você que está nos acompanhando aqui, se inscreva, comente, deixe o seu like, ative o sininho para que nós subimos os próximos vídeos e você receba de primeira mão. Então eu quero aqui estar agradecendo a todos vocês aqui pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E na próxima aula nós vamos estar falando sobre os 3 tipos de jejum e para que serve cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Como você entra e como você sai de um jejum, nós vamos estar falando na próxima aula. Então que Deus te abençoe, a paz do Senhor, que a mão do Todo-Poderoso te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Então quero aqui já estar agradecendo aqui quem está nos acompanhando aqui deixar aqui meus agradecimentos, quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, já vou estar encerrando aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus.